Então, vamos lá. Nossa prova foram 20 questões de múltipla escolha, cada uma valendo meio ponto. Como é que nós dividimos essas questões? Essa prova tem 8 questões fáceis. O que é uma questão fácil para a gente? A questão está igualzinho está no livro. Está escrito lá e no livro está a resposta. Vocês olham exatamente. As questões médias são as questões que vocês precisam de alguma coisa de raciocínio. Era também 8 questões. E 2 questões mais difíceis, que eu vou mostrar para vocês. Então, vamos lá. Nossa primeira questão é uma questão de apendicite aguda, onde a gente conta uma historinha, dá um caso clínico para vocês, e no final a gente dá com que ela está grávida, que é só para chamar atenção, na verdade, mas o que a gente quer exatamente é isso que está aqui, que é o score de Alvarado. Vocês sabem, score de Alvarado, 7 pontos é o diferencial, acima desse valor você indica cirurgia, menos de 3, provavelmente descartado, e entre esse valor até 6, você fica na dúvida. Então, eu estou na dúvida. Então, eu te dou com 6 pontos no Alvarado. O que eu tenho aqui? Exploração cirúrgica com incisão de McBurney, quer dizer, indiquei a cirurgia. Colher cultura de urina, administrar quinolona, é só porque eu falo que ele está com uma alteração lá no IAS. Vocês lembram que a proximidade do apêndice inflamado no ureter, eu tenho ureterite, então eu posso ter hematúria, eu posso ter piúria. Então, eu preciso de um meio diagnóstico. Posso lançar mão de 2 coisas, ou ultrassom ou laparoscopia. Sendo que numa gestante de 20 semanas, óbvio que eu vou tentar ser o menos agressivo e o menos invasivo. Resposta B. É uma questão que a gente chama de média. Apesar de estar claro, poderia ter colocado uma questão fácil, eu botei gestante, contei uma história e a gente passou a achar essa questão como média. Segunda questão, vocês veem que a gente coloca sempre onde nenhuma questão é feita pela gente, tá? Todas as questões, ou caem em concurso, ou caem em prova de residência, são questões avaliadas. A gente, no máximo, faz alguma mudança para se adequar mais ao que a gente falou. Mas, normalmente, as questões a gente tira de algum lugar. Essa questão, ela entra, tá? Como alta complexidade, porque isso não está claro no livro, mas vocês veem nossa aulinha lá, que quando a gente falou de apendicite, um dos últimos slides, a gente fala da gestante, da criancinha e do idoso, aonde a gente fala do porquê que o paciente idoso tem um pior prognóstico. Lógico que tudo isso aqui são fatores que levam, tá, a uma piora do prognóstico desse paciente. Presença de comorbidades, demora na indicação da cirurgia, uso inadvertido de analgésicos, mas, normalmente, hoje, a principal causa é o retardo da procura no atendimento médico. Quando ele procura, quando aquilo incomoda ele ao ponto dele procurar, normalmente a doença é avançada. Por isso que ele demora e o prognóstico é pior nesse tipo de paciente. Tá? A gente coloca esse aqui, cadê? Vamos lá. Como alta complexidade, porque isso não está escrito claro no livro da gente, tá? Mas isso está falado. Quem pegar lá a aulinha lá vai ver num espaçozinho que eu comento sobre isso. Isso é uma das coisas mais novas que eu vi. Nível médio, a gente pode botar essa aqui até um nível médio para alto. A gente pega uma criança de 10 anos, rígido, com quadro de obstrução intestinal há 8 horas. Sugestivo de invaginação intestinal, quer dizer, a criança tem intuscepção. Foi confirmado no intraoperatório. Aí eu desfiz a invaginação. Notou-se que ele tinha uma pequena necrosezinha de 1 centímetro. Foi feita, abri a alça, ressequei aquele segmento e suturei, fiz uma anastomose. Então, entrei em uma nova luz potencialmente. Se eu falo que tem gangrena, que aquilo está com pus infectado, aí é uma cirurgia infectada.
tá? Se a lesão é uma necrose extensa, houve extravasamento de secreção fecal contaminada. Mas essa é uma cirurgia, então, potencialmente contaminada. Professor, Oi, eu estou com uma dúvida nessa questão. claro, fale. Se caso, porque aí nesse caso não foi falado se o cólon estava preparado ou não, se tinha fezes ou não, aí eu fiquei na dúvida entre Não tem, potencialmente é uma contaminado e cirurgia não contaminado. preparada, é urgência. Menino de 10 anos chegou lá. Aí alguém perguntou, mas não tem necrose, mas é um segmento pequeno. Se eu falo necrose, o paciente com um quadro de bacteremia importante, grande translocação, aí eu posso pensar em contaminado. Contaminado é o número total de germe envolvida naquele momento. Então, se eu falo, tem necrose, e a necrose perfurou e caiu secreção fecal na cavidade, aí é contaminado. Mas só tem uma necrosezinha, Entendi. aquela alça está escurecida naquilo ali? Não. Cirurgia que abriu a luz de uma alça, potencialmente contaminada. Então ela não é contaminada porque não foi falado nada que caiu fezes e não Não, teve essa exatamente. questão de Não tive um bactéria. contato com Entendi. grande. Exatamente isso. Tá? Entendi. Tá bom. Obrigada. Por nada. Vamos lá, próxima. Quarta questão. Homem, 40 anos. Essa também a gente coloca médio, mas é um médio alta complexidade. Essas questões que, quando a gente coloca no pré-operatório, escolhe o exame, cai tudo. Lembra que a gente falou isso nas práticas, a gente falou na aula, nós falamos também. O que é importante? Eu posso fazer o exame que eu quiser. Classicamente, já botei, ó, homem, 40 anos, trabalhador na construção civil, quer dizer, trabalhador braçal. Esse paciente, a princípio, eu não preciso de exame nenhum. Porém, ele, tabagista desde a adolescência, de 1 maço por dia. Então, ele tem longo tempo e uma carga tabágica. Então, esse paciente já pulou de asa 1 para asa 2. Já começa por ali. Aí eu já falo de glândula. Então, ele é tabagista a longo tempo. Se ele é tabagista a longo tempo, ele já é asa 2, ele tem, no mínimo, enfisema. Ou seja, eu ponho que avaliar se esse paciente tem alguma alteração em enfisematose. Então, o raio-x aí, de cara, nós já saímos. Aí eu falo que ele tem hipertensão arterial sistêmica de tratamento irregular, sem outras queixas. Então, isso aqui eu tenho que avaliar também. Será submetido à correção de uma hérnia inguinal esquerda. O exame físico apresenta PA de 14/8, frequência cardíaca de 82, abaulamento inguinal visto a manobra de Valsalva, sem outras anormalidades. Qual alternativa apresenta os exames pré-operatórios necessários para esse caso? Então, a primeira coisa é o exame do paciente todo, mas ele não me dá muito dado. Ele só me dá uma história e um troço. Então, vamos lá. Eletrocardiograma. Tá, ele é hipertenso, o eletrocardiograma está ali, principalmente que ele é de tratamento irregular, pode ter alguma sobrecarga cardíaca ali. O eletro vai me dar dados para isso. Inicialmente, eu acho que um eletro está bom. E o raio-x de tórax que ele tem enfisema. Aí ele me coloca num segundo, raio-x de tórax, hemograma e creatinina. Posso até pensar em creatinina, se ele tiver alguma história que eu pense em injúria renal. Ele não me deu dado nenhum. Até aí, tudo bem. Mas o hemograma, não. Por que tem série vermelha? O cara é trabalhador basal. Por que eu acho que ele tem anemia se ele não tem nenhuma aqui? Camila... a necrose confundiu, né? Está faltando naquilo. Então, eletrocardiograma tá bom, creatinina, ecocardiograma não. Ecocardiograma não há indicação alguma desse paciente. Ecocardiograma, se eu falo que não escuta, ele tem um sopro, ou se ele tem, ele não trabalha basal, sente dispneia, tal. Raio-x de tórax está ótimo, eletro está ótimo, e o hemograma não. Tá? Porque não tem história, nada de anemia para esse paciente. Então, resposta A. Mas ela, classicamente, é uma questão média, né? Uma questão que você tem que ter o raciocínio. Mas eu sempre acho essa questão de média e alta complexidade, porque é uma questão sempre que vai te dar controvérsia. Para vocês não errarem, tem que estar claro. Você tem que justificar o exame que você está pedindo ali.
Mas hemograma eu não vejo tipo sanguíneo, e eu também não preciso saber o tipo sanguíneo para saber que vai operar hérnia, não toma sangue. Tá? Tipo sanguíneo, isso é pede específico, tipagem sanguínea, mas tem que ser um paciente que vá precisar de sangue. Ou se eu falo, olha, é uma gastrectomia, aí eu preciso do hemograma, que é uma cirurgia que pode ter perda sanguínea desse paciente. Então, a justificativa do exame é pela patologia e pelo procedimento cirúrgico propriamente dito. Mas eu ponho uma cirurgia menor, ponho uma hérnia inguinal. Então, não. Próxima questão. 5, questão clássica, igualzinho está no nosso livro. Então, isso aí a gente não pode errar, por isso que ela é baixa complexidade. Homem de 75 anos vai ser submetido à artroplastia total do quadril. Olha, tem várias causas que você pode. Eu vejo série vermelha e série branca. No abdômen agudo, eu peço a série vermelha, eu peço o hemograma completo para ver se ele tem leucocitose. Mas série vermelha é para ver se ele tem anemia ou se é um paciente que tem possibilidade de ter anemia. Então, eu vou fazer uma gastrectomia grande, ele pode sangrar no ato cirúrgico. Então, o ideal é eu ter um exame prévio do momento da cirurgia para a gente comparar. Mas o raciocínio, Gustavo, é mais ou menos por aí mesmo onde você escreveu. Então, é um paciente que vai ser submetido a uma cirurgia do quadril e é idoso. Então, é um paciente com risco importante de doença tromboembólica. Não apresenta outras comorbidades, não tem história de sangramento recente e não fala nada que ele teve trombose venosa profunda prévia. Qual é a profilaxia para tromboembolismo? Heparina, 5.000 unidades 2 vezes ao dia. Começou bem. Heparina 2 vezes ao dia, perfeito. Iniciado 12 horas após o término da cirurgia. Não. Não é no término. Você tem que fazer a profilaxia, porque o momento de trombose, estou ali manipulando o quadril, nesse momento ele já tem risco, então já tem que ter heparina circulando. E vocês lembram que a heparina, em dose profilática, ela não atua na antitrombina 3, ela não é anticoagulante, ela é antiadesivo plaquetário, com tropismo para território venoso. Então, heparina de baixo peso molecular em dose profilática maior, que seria de 12 em 12 ou de 8 em 8, iniciada lá na internação ou, no máximo, na indução anestésica. Perfeito. Filtro de veia cava se ele tivesse história de TVP. E apenas profilaxia mecânica, tal, por alto risco de sangramento, não justifica. Vamos lá. Deixa eu tentar descer por aqui. Mais uma questão clássica. Mulher, 40 anos, internada na unidade de terapia intensiva após queimadura de 3º grau. Aí vocês leem isso aqui e falam, mas eu não tive aula de queimadura. De 40% da superfície, antecedentes pessoais, era rígida antes, agora, grande distensão abdominal importante, parada de eliminação de fezes, ao exame, intubada, hipocorada, afebril, sem droga vagativa, abdômen tenso na irritação peritoneal, ela está distendida, está com o abdômen tenso. E com distensão importante, só isso já deixa esse abdômen tenso. Toque retal, tem fezes sólidas lá embaixo, exames complementares normais. O raio-x, que me ajuda muito, apresenta grande distensão das alças colônicas. Tomografia do abdômen sem ponto de obstrução. Qual a melhor hipótese? Megacolo tem que ter história antiga. Colecistite litiásica, a característica é de um quadro que começa com um quadro séptico, vocês vão ter aula hoje com a professora Lucineide. Isquemia mesentérica é um quadro mais importante, e isso é síndrome de Ogilvy, clássico. Tá? O clássico é do paciente que tomou líquido, mas, né, que usa neurolépticos, mas os pacientes acamados, pacientes gravemente enfermos, eles podem fazer a síndrome de Ogilvy também. Então, essa baixa complexidade. Também, classificação de Nihus é baixa complexidade. Você constata hérnia inguinal com anel inguinal interno dilatado, invadindo os limites medialmente ou destruindo a face transversal do triângulo de Hasselbalch. Então, é aquela hérnia mista. Ela começa com uma indireta e agora ele tem um componente direto também. É a Nihus
3B clássica, né? Quem decorou aquele trocinho acertou de cara. Oitava questão: qual é o tempo mínimo adequado de jejum para um paciente adulto rígido submeter a um procedimento? 2 horas para dieta parenteral. Não, dieta parenteral o cara está tomando no sistema venoso. O risco é broncoaspiração. Parenteral você pode fazer até durante a cirurgia, não tem problema nenhum com o seu paciente. 6 horas para carne vermelha e alimentos gordurosos? Não, comida, 12 horas pelo menos. 4 horas para líquidos não particulados, quer dizer, que deixa partícula, que deixa resíduo, e maltodestrina, isso é 2 horas, é o mínimo, quer dizer, é água, chazinho, cafezinho e o suplemento alimentar. 6 horas para dieta leve, dieta integral, líquida, particulada e leite. Resposta correta é a nossa aí, que é a nossa dieta hoje, mais clara. Com relação à classificação... Oi? Tem dúvida nessa questão aí também. Então, vamos lá. Eu não encontrei nenhum local que falasse sobre o leite e dieta líquida particulada. Que lá naquele artigo que o senhor deu para ler... Dieta particulada é que deixa partícula, deixa resíduo. É palavra, então, esse nome mas é aí, visual. porque naquele material que o senhor deu para a gente ler, lá falava assim sobre 6 horas de dieta alimentos sólidos e 2 horas para líquidos. Então, líquido não particulado. Aí colocou o leite aí e ficou confuso. Leite não é considerado líquido. Leite é considerado pastoso, por isso que ele entra à parte aqui. Mas aonde que está escrito que esse alimento entra? Porque eu não achei na literatura. Vou dar uma olhadinha lá e falo para você. Por isso que essa questão, apesar de baixa, ela é sim. Lembra que eu falo? Líquido é chá, é cafezinho, é dieta líquida que não deixa resíduo. Isso que é o importante, tá? Mas aí confundiu. Que aí ficou esses 6 horas. Carne vermelha e alimentos gordurosos, eu pensei nos sólidos. Aí eu fiquei entre dúvida entre a B e a D. Aí eu queria que o senhor olhasse para mim onde que está na literatura que eu não encontrei. Vou lá olhar para você. Desta tarde a gente fala isso para vocês. Tá bom? Tá bom, obrigada. Então, vamos lá. Essa questão é uma questão média, agora 9, que é uma questão de raciocínio puro. Vamos lá, alguém fez uma pergunta. Quando fala, é de 6 a 8, 6 a 12 horas para sólido. Depende do sólido também. É isso que a gente fala. Gordura, comida, proteína, tal, é 12 horas pelo menos. Então, vamos lá. Com relação à classificação do estado físico pela Sociedade Americana de Anestesiologia, assinale a correta. Paciente, 57 anos, masculino, hipertenso, controlado, tal, asa 1. Não, asa 1 ele não tem comorbidade. Paciente, 62, cirrótico, com chaio de D, dispineico, saturação de O2, 82%, com perfuração do colo paracentésimo. Isso aqui é asa 4, né? Paciente com alto risco. Asa 3, ele tem que ter alguma doença descompensada, mas uma descompensação que não leva a um risco eminente de vida, mas leva a risco de vida. Paciente 72, homem, tem enfisema pulmonar e hipertensão pulmonar moderada e apresenta uma doença. A doença não entra, a não ser que ela esteja causando uma repercussão. 16 anos, feminino, rígido, diagnóstico de hérnia simples, asa 1. Então, resposta C. Professor? Oi. Eu fiquei com uma dúvida nessa, porque eu achei que na letra B, quando eu li que o paciente tinha feito uma paracentese, eu achei que ele estava com ascite, achei que era um paciente descompensado. Achei que fosse um paciente... A B? Eu achei que fosse um paciente... A B é descompensado, mas muito descompensado. O asa 3 já é descompensado. Mas o asa 3 é uma descompensação que não leva a um risco eminente de vida. Ele tem ascite, não tem a dúvida disso, não. É o paciente que tem cirrose, Child D. Olha a gravidade da doença dele. O que mais me chama a atenção, uma saturação de O2 de 82%.
Esse paciente está evoluindo para insuficiência respiratória, provavelmente compressiva. Por isso que foi indicada a paracentese. A B seria asa 4, então. Perfeito, asa 4. Entendeu? O asa 3 é o paciente que é hipertenso, a pressão está alta, é o paciente diabético que está hiperglicêmico, é o paciente que tem um enfisema pulmonar e que já leva a hipertensão pulmonar, que é a nossa resposta para a letra C. Mas você olha o paciente está rígido. O 4, que é o paciente grave. Vamos lá, Márcio, oi. Só uma duvidazinha aqui. Eu entendi por que é a letra C. Só que a letra D, ela seria classificada em qual asa? Porque, asa 1. Só para saber. Asa 1. Asa 1? Não tem nada. Paciente de 16 anos rígida, sem comorbidade. Asa 1. Tá bom, obrigada. Outra questão também clássica nossa, da dor pós-operatória, varia em função da reação individual, agressão cirúrgica. Né? A gente fala, foi lembrar que a dor pode desencadear diversas... A dor leva à resposta endócrino-metabólica ao trauma, leva à agressão cirúrgica. E eu vou fazer diversas considerações sobre isso. A presença do dor no pós-operatório leva a desconforto do paciente, está certo, mas não altera a taxa de outras complicações. Claro que altera. Libera catecolamina, o cara com muita dor pode até infartar. Então, daí já acabou essa resposta. O controle da dor do paciente deve ser feito rigorosamente, sendo evitado o excesso administrativo apenas quando o paciente apresentar dor administrativa. Quer dizer, é o SOS, eu só faço se ele sentir dor. Vocês já aprenderam que o tratamento da dor começa antes do paciente sentir dor. O controle da dor deve ser feito rigorosamente, certo? Sendo necessário, nas grandes cirurgias, a administração regular e contínua de opioides até a alta hospitalar do paciente. Não, o opioide eu tento segurar, eu posso até fazer no início, um espaço curto, para ele não sentir dor. Mas o opioide tem uma série de efeitos colaterais. Para o cirurgião, ele inibe... O opioide tem a ver com a síndrome de O'Given. Então, o opioide inibe a peristaltina e o paciente leva a ilho, fica muito tempo sem se alimentar. Dá muita náusea, dá muito vômito. Então, você dá preferência para os analgésicos. Você lembra da nossa escalinha que eu botei? Analgésico, coadjuvante, opioide fraco e, finalmente, opioide forte. E eu coloquei aqui o opioide forte de cara. Agora sim, a nossa resposta com relação ao sistema respiratório, a dor pode causar redução da capacidade do resíduo vital, do volume corrente, do volume residual, tal. O paciente ventila menos, ele sente dor, então isso tudo nele vai estar alterado. Outra questão, baixo, pergunta para você o triângulo de Hasselbalch, a região tal. Qual o limite do trígono? Está lá, ligamento inguinal, borda do músculo reto e vasos epigástricos inferiores. Está aqui o nosso triângulozinho ali, clássico. A sala da aula está no grupo da gente. Vocês podiam mandar a sala para a professora Lucineide, por favor? Porque a professora Lucineide tem que entrar na sala. Eu não tenho um convite da aula. Vocês podiam colocar lá no nosso grupo, por favor? Obrigado. Mais uma questão clássica. Hérnia de Littré, hérnia de Littré, a hérnia que tem um divertículo de Meckel dentro. Hérnia de Spiegel, da linha semicircular de Spiegel. Hérnia de amiante, que tem um apendicite no centro. E a hérnia de Richter é o encarceramento da borda antimesentérica, que pode levar a estrangulamento sem o quadro de obstrução. Está escrito igualzinho, está lá. Questão fácil. Paciente de 55 anos apresenta hérnia inguinal à direita há 4 anos. Deixa eu ver se essa é que eu estou pensando. Essa é interessante. 4 anos. Refere ter feito consulta com o cirurgião e está aguardando ser chamado para cirurgia de correção. Quer dizer, tinha uma hérnia irredutível, pouco sintomática, que foi indicada a cirurgia.
veio ao atendimento médico, pois a hérnia que nunca o havia incomodado, a não ser esteticamente, começou a doer muito à noite. Quer dizer, não me deu tempo, não sei se é 2, 4, 6, 8, começou a doer à noite. Relata que sua última evacuação foi há 2 dias e que não está eliminando flatos. Exame físico, observa-se uma massa na região inguinal, sem hiperemia, sem edema, sem calor. Quer dizer, ela está redutível. E o paciente, isso acontece, ele não sabe te falar quanto tempo que está lá. À noite é bastante tempo, né? Pelo menos está lá em torno das 6 horas, mas não tem um sinal flogístico claro quanto isso. O raio-x de abdômen, ele me mostra sinal de empilhamento de moedas e nível hidroaéreo. Frente a esse quadro, o que tem aqui? Caminhar o paciente para laparotomia, quer dizer, abrir a barriga. Abrir a barriga se eu tivesse suspeito que aquela hérnia encarcerou, aquela hérnia estrangulou, e agora eu tenho secreção peritonite, eu tenho alguma contaminação. Eu tinha que dar um dado de irritação peritoneal. Encaminhar o paciente para a realização de ingnotomia exploradora. Ótima resposta por enquanto. Mas eu não posso tentar reduzir? Até posso tentar reduzir, porque ele não tem sinal, observa ali 48 horas e opera. É um cara que eu não posso liberar nunca. Tentar reduzir o conteúdo a qualquer custo e após liberar o paciente, não. Então, a cirurgia é o melhor. Prescrever antiemético e analgésico e solicitar que o paciente retorne à consulta com o cirurgião, muito menos. Então, eu só tenho uma resposta nisso aqui, que é a nossa letra B. Essa questão é fácil também. Próxima questão. Recém-nascido com 7 dias de vida é trazido pela consulta da puericultura. Isso acontece, essa questão acontece muito. Durante a consulta, a mãe queixa de um abaulamento na região inguinal direita, que aparece principalmente quando a criança chora. Então, a criança chorou, vai lá mamar, está lá, a mãe viu a criança berrando lá, quando olha, está lá um abaulamento. Aí ele acalenta, dá mamar alguma coisa, aquele abaulamento. A mãe viu. Aí você vai lá examinar a criança e não consegue ver abaulamento nenhum. A criança está calminha, quietinha. Você disfarça, dá uma beliscadinha na criança para ver se aparece, mas não aparece abaulamento. E depois eu vejo isso aí, Elmer. Você marcou a letra A ou a letra B, depois eu vejo isso. Você fala, entra no particular ali e fala comigo. Eu não vejo. Isso acontece muito. Então, a pergunta para você é como generalista. Você não é o cirurgião. O que eu faço agora? Eu não vi a hérnia, mas a mãe jura que tem uma hérnia. Ir ao pronto-socorro agora para que seja feita uma cirurgia de urgência, a gente já sabe que a criança pequenininha tem um risco de complicações maior, até os 6 meses de idade. Mas não precisa pegar essa criança agora e levar para o centro cirúrgico operar. Encaminhar para o cirurgião pediátrico para que se feita a correção da hérnia inguinal devido ao risco de encarceramento. Perfeito. Procurar o cirurgião apenas quando a criança fizer 2 anos, por esse tipo de hérnia tende a se resolver sozinho. Não, a gente está querendo falar aí da hérnia umbilical, que é de 2 a 4 anos. Ficar tranquila quando é o colo, pois não há necessidade de procurar. Há necessidade, não é porque eu não vi que não tem. A mãe viu aquilo abaular e está te levando por causa do abaulamento que ela fala que tem. Então, até que prove o contrário, essa criança tem uma hérnia inguinal e precisa ser operada. Não existe exame complementar para isso. Professor. Oi. Na questão número 14, a letra A, ela realmente não pode ser considerada uma cirurgia de urgência? Veja bem, a criança está no ambulatório. O que a gente chama é uma urgência relativa. Ela não precisa ser operada agora. Essa criança tem que ser avaliada. Você vai avaliar, ver se a criança não tem nenhuma comorbidade, se ela não tem uma anemia importante, se ela não está taquicárdia, se ela não tem sopro. Não é uma cirurgia que você pega a criancinha, tem uma hérnia, e você vai pegar e levar. A criança tem uma hérnia, sobe e opera agora. Não, a hérnia não está encarcerada. Se ela fala, a criancinha chegou, a hérnia está encarcerada, a gente vai operar essa criança. Mas não, a hérnia é redutível. Essa criança tem que ser operada o mais rápido. Pode até ser que eu opte por internação desse paciente, mas não para operar agora, nesse momento. Não, não tem indicação. Mas ela tem que ser operada o mais precoce possível. Entendi. Obrigada, professor. Nada.
Questão 15. É aquela questão da contratualização. Mulher, 69 anos, procura abdominal por dor abdominal importante nas últimas horas. A gente fica assim, infarto mesentérico. Acompanhado, idosa com dor abdominal intensa, acompanhado de distensão abdominal. Opa, obstruiu ou infarto mesentérico. Exame físico, pálida, sudorenta, com face de 2 e taquicardia. Muita dor à palpação abdominal. No raio-x, evidências de sinal do grão de café. Aqui acabou. Sinal do grão de café, volvo de sigmoide, não tem outra coisa. Então, infarto mesentérico, eu iniciei, se eu não tivesse escrito aqui, poderia até pensar no infarto mesentérico. Obstrução intestinal por aderência, não falei nada ali de cirurgia prévia ou alguma coisa. Obstrução intestinal por neoplasia do colo esquerdo, claro que é uma opção viável. Mas o que matou o diagnóstico aqui é o nosso sinal do grão de café. Resposta A, questão média. Paciente de 71 anos chega ao ambulatório com queixa de dor abdominal intensa. Lógico que eu botei essa questão aí por causa da nossa questão de cima, que se iniciou há 24 horas. Não houve parada de eliminação de flatos e fezes. Ao exame, o abdômen está flácido, porque não tem ainda sinal de irritação peritoneal, sem sinais, massas ou vísceras. Quanto aos hábitos de vida, nega tabagismo e gentilismo, atividade física regular, dieta rica, polícia e tal. Quanto ao atendente, refere o uso apenas de AS e anticoagulante para o tratamento de fibrilação atrial crônica. Vocês já viram que é a principal causa de formar um trombo cardíaco e um êmbolo, mesmo o paciente tomando um anticoagulação. Diverticulite. Tem nada aí para eu pensar na apendicite do lado esquerdo, a clínica vai ser semelhante. Tumor de colo. Não, perfuração de víscera de grande calibre, eu tinha que ter um sinal lá de hipertimpanismo na área hepática, alguma coisa me falando isso. Isquemia mesentérica, entre as opções, é a nossa melhor opção. Questão 17. O adolescente de 15 anos chega ao ambulatório com queixa de dor abdominal. Relata que a dor iniciou na região epigástrica e migrou para a fossa ilíaca direita, quer dizer, uma clínica clássica. Apresenta também náusea, vômito e episódios febris. Ao exame físico, apresenta dor abdominal difusa à palpação com defesa abdominal. Nos exames complementares, leucocitose com desvio para a esquerda. E leucocitúria com flora bacteriana escassa. Então, eu dei um caso para vocês e botei um detalhe para a gente confundir, que é a leucocitúria, mas esse é um clássico. Se vocês quiserem pegar lá o critério de Alvorada e colocava aí, tem 7 pontos. Tá? Depois vocês dão uma olhadinha, tem 7 pontos. 7 pontos, isso aí é um quadro clássico de apendicite. Cirurgia indicada. Inicialmente, não tem indicação de TC. O quadro clínico já é clássico. E não precisa de exame radiológico. Laboratorial já tem até alguns, mas isso é um quadro clássico de abdômen agudo cirúrgico, possivelmente apendicite aguda. Décima oitava questão. Mais uma vez, um abdômen agudo por hernia inguinal, procurou serviço devido à dor e ao embolamento na região inguinal direita há 5 horas. Olha, esse negócio do tempo, por isso que a gente se pega no tempo bastante. Tem aquele número mágico de 6 horas e vocês vão carregar isso o resto da vida. Mas o tempo é relativo com o que eu vou achar. Rapaz, 5 anos, isso aí vamos reduzir. Nega vômitos, alterações do hábito intestinal, tal, infarto agudo, faz uso de aspirina, bota um monte de risco para ele, realizou ecocardiograma que mostrou fração de ejeção de 40%. Eu falei, eu não quero operar esses caras de jeito nenhum. Vou reduzir, nem mulher, vou reduzir, vou mandar para o ambulatório. Ao exames clínicos, está até em bom estado geral, quer dizer, está conversando, falando, o abdômen está flácido, indolor, ao batimento da região direita, que se mostra hiperemiada, quente e dolorosa. Ou seja, sinais de estrangulamento. Conduta
cirurgia de urgência. Esse não tem jeito, a gente tem que operar esse paciente independente daquele troço todo que a gente não queria operar anteriormente. Essa questão é muito interessante também, é uma questão de média para alta complexidade. Na hora eu coloquei média, mas depois, avaliando melhor, eu acho que essa questão é de alta complexidade. Uma menina de 8 anos admitida no pronto-socorro com história de parada de eliminação de gases e fezes há 7 dias, quer dizer, um quadro obstrutivo, menina jovem. Ela, para que uma menina novinha assim está fazendo um quadro de obstrução? Deve ser intuscepção, voo. Há 5 dias, piora do quadro, apresentou vômitos, bilhose e dor abdominal incólica, quer dizer, me falando, favor de um quadro obstrutivo. Antecedentes pessoais, nascendo lá com fechamento da parede abdominal, gastrosquises corrigido cirurgicamente. Então, ela já foi operada, apesar de novinha. Exame físico, regular estado geral, com face de dor, abdômen assimetria, com abaulamento em flanco direito, peristaltismo visível no local, tenso e doloroso a palpação, com, agora que matou um monte de gente que não prestou atenção, sinais de irritação peritoneal. Acabou. Abriu a barriga. Qual o diagnóstico mais possível? Apendicite aguda, só porque eu escrevi aquele abaulamento assimétrico maior do lado direito. Enterocolite, complicação da gastrosquise, é uma das complicações das gastrosquises, quem foi lá lendo o livro, mas já passou da época, na complicação aguda. Então, isso é aderência. Veja bem que eu ainda procurei, eu escrevi brida e aderência, ainda falo, eles não são sinônimos, brida é congênito. Agora, uma criança que nasce com uma má formação congênita abdominal, óbvio que ela pode ter mais, então não inviabiliza ser uma brida ou mesmo uma aderência. Complicação da gastrosquise, que inicialmente não tenham dúvida nenhuma, tratamento clínico. Muita gente botou tratamento clínico. Você pega uma história um pouquinho maior, você acaba não prestando atenção em algumas coisas. Mas o sinal de irritação peritoneal não dá para ser tratamento clínico. A indicação é de procedimento cirúrgico. Finalmente, outra história enorme para a gente. Homem, 45 anos, admitido no ambulatório de cirurgia, com dor e abaulamento sob a cicatriz de laparotomia mediana, realizado há 10 anos para o tratamento de abdômen agudo inflamatório. Comorbidade, obesidade sem tratamento clínico prévio, hipertensão, diabetes, um monte de coisa. Achado físico está aqui, ó, volumosa hérnia incisional com difícil delimitação, sem sinais de estrangulamento, de sofrimento ou alça de... Ele pesa 110 quilos, tem 1,70 m. Aí ele veio consultar, você falou, ó, vamos perder peso, que vai facilitar o seu procedimento cirúrgico. Mandou ele para nutricionista, esse cara teria que chegar em uns 70, 80 quilos. Após 4 meses, o paciente retornou ansioso, relatando que já perdeu 15 quilos. Ele está agora com 95 quilos, ainda é sobrepeso, mas diminuiu bem. E um forte desejo de correção cirúrgica da sua hérnia, quer operar logo isso. Aí você fica com medo e fiz uma tomografia computadorizada, aonde foi constatado que o saco herniário era mais de 30% do volume da cavidade abdominal, caracterizando perda do domicílio. Então, isso que é o mais importante nosso aqui agora, que eu medi. O que quer dizer isso? A hérnia não cabe dentro da barriga. Quando a hérnia, o saco, o conteúdo herniário é 30% do volume abdominal, não cabe. Então, o que a gente vai fazer nisso? Primeiro, gastroplastia redutora videolaparoscópica. Eu vou fazer uma cirurgia de obesidade mórbida para ele depois que fecha aquilo ali. Vou ter dificuldade técnica lá, e ele tem 95 quilos, 1,70 m, não tem obesidade mórbida. Então, não é indicação de cirurgia. Heniorrafia com uso de tela, com parietal, não sei o quê. Quer dizer, operar, fechar aquilo, botar uma tela bem forte ali, vai fazer simples compartimento abdominal. Essa é a contraindicação. Aonde nós estamos? Heniorrafia por videolaparoscópica, tal, favorecendo
tal, não é hora disso. Uma vez que o colo é estreito, tal, eu falo que eu vou fazer a opinião vai resolver rapidinho, eu coloco para dentro. Não adianta. O organismo tem que se adaptar progressivamente. Então, é confecção de pneumoperitônio progressivo e, posteriormente, eu opero ele, provavelmente com implante de tela, que é mais indicado para pacientes com grande defeito. Resposta A é uma questão média complexidade, não acho grande complexidade essa questão. Ok? Sim, a cirurgia pode causar uma aderência, mas até com irritação peritoneal nós vamos fazer o quê?